Você já se sentiu muito mal por ter tomado a decisão de imigrar? Já pensou que estar aqui na Europa talvez não tenha sido a melhor escolha? Tranquilo, porque eu já passei por isso, milhões de imigrantes passaram por essa mesma situação ou por esse mesmo sentimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conselhos que talvez possa te ajudar e se não, com certeza pode fazer com que você ajude outras pessoas. Eu sou Amanda Calil, sou advogada de imigração, sou professora de Direito e há quase 10 anos tomei a decisão de vir para a Espanha. Durante os primeiros anos, que para mim foram os anos mais difíceis do processo de imigração, eu tive algumas dúvidas em relação à minha decisão. Mas foram alguns desses conselhos que eu vou te dar hoje que fizeram com que eu seguisse adiante e hoje estivesse praticamente uma situação plena na Espanha, sentindo-me como em casa. Hoje eu vou te contar 10 coisas que me serviram e que seguramente você já ouviu alguma delas, mas que eu vou te contar do meu ponto de vista. Fica comigo até o final, porque o último, sem dúvida, é a melhor coisa que eu posso te contar. Por que cuidar da sua saúde mental depois do processo de imigração? Quando você chega no país onde você decidiu morar, o seu novo país, sempre a gente passa pela fase da lua de mel. Se você não decide começar a cuidar da sua saúde mental nesta fase, existe uma grande probabilidade de que você mais rapidamente entre na fase depressiva, entre na fase de duvidar e de realmente repensar se valeu a pena ou não tomar essa decisão de sair do Brasil. Eu começo a falar sobre saúde mental desde a primeira fase, da fase de lua de mel, porque é aí onde você tá feliz, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso, onde você deve começar a ter cuidado já com você mesma, com o autocuidado, com um controle emocional e principalmente com os pés no chão, sabendo que essa fase vai acabar. Se você, desde o primeiro momento da imigração, passa por um processo de acompanhamento de um profissional, de um psicólogo, para poder cuidar dessa sua saúde mental, eu te garanto que toda fase que vier depois, que provavelmente você vai passar por fases ruins, vão ser levadas de outra forma, vão ser tratadas com um profissional e, além de serem mais curtas, vão ser mais fáceis de lidar. Então esse é o meu primeiro conselho: cuide da sua saúde emocional, nada mais chegar no país de destino. Segundo ponto importante: procure se adaptar de maneira imediata à cultura. E um exemplo muito simples aqui na Espanha é o horário do almoço, o horário das refeições. Na Espanha, de uma forma geral, as pessoas só almoçam às 2, 2h30 ou 3 da tarde, dependendo da região, do trabalho, se vem meninos pequenos da escola ou não. Mas antes das 2 não é comum. A gente no Brasil tem um pouco de cultura comer às 12, 12h30. Então, essa pequena diferença do horário do almoço pode ser importante, que você se adapte à cultura, nada mais chegar e comece a almoçar, fazer as suas refeições no horário local. E por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a se adaptar à cultura local, o processo e a transição é mais fácil e menos dolorosa. Terceiro ponto: não se isole. Não se isole nunca. Quando você chega num país novo, principalmente aquelas pessoas que não imigram sozinhas, por incrível que pareça, é mais fácil se isolar se você imigra com a família do que você imigrando sozinha. Quando a gente imigra sozinha, ao se ver literalmente só, a gente acaba fazendo novas amizades com as pessoas locais, sejam do mesmo país ou com pessoas nativas. Mas quando a gente migra com a família, isso costuma acontecer quando a gente migra com um parceiro ou com um parceiro e filho, a gente costuma se isolar, costuma criar um núcleo, um gueto e não faz relação com outros grupos, com outras pessoas e nem com nativos. Isso é muito perigoso. Quando você borca toda a sua felicidade, todo o seu mundo somente naquele núcleo familiar, existe uma alta tendência de tensão e, portanto, uma alta tendência de você se sentir sozinho. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo. Aqui tem muito conteúdo sobre estudar, trabalhar, burocracia, imigração, tudo para que você tenha uma vida tranquila na Espanha. Meu quarto conselho, que eu acho que para mim é muito importante, inclusive por isso que eu tenho tatuado um moche na pele, é: não se esqueça de onde você veio, não se esqueça das suas origens. Não deixe para trás o Brasil de maneira permanente. É importante a gente conectar com as nossas raízes, com as nossas culturas e, principalmente, é importante a gente lembrar todo o caminho percorrido até chegar aqui. Quem não lembra da sua história corre o risco de repetir os erros. Então não esqueça de onde você veio. Sempre seja agradecido pelo que você tem hoje, sem dúvida, mas não esqueça as suas origens. E em quinto lugar, que para mim é algo que serve muitíssimo para todas as áreas, mas para um imigrante é muito delicado, sobre a comparação. A comparação é o mal do século. Se você começa a comparar a sua trajetória com a trajetória do vizinho, é muito perigoso.
A sensação de inferioridade, ela pode ser maior do que o normal se você compara a sua trajetória com outras pessoas. Ah, porque a prima de fulano veio e conseguiu trabalho na primeira semana e eu já tô aqui. Esqueça, a comparação é o mal do século em todos os sentidos. Não compare nem a sua vida, nem as suas vitórias, nem as suas derrotas, nem toda a sua trajetória com a trajetória do vizinho, ou com a prima, ou com a irmã, ou com fulano. É importante que você respeite o seu tempo, o seu limite e a sua vida. Em sexto lugar, compreenda a si mesmo. Quando você se compreende a si mesmo, é mais fácil você identificar aquilo que não está legal, aquilo que não está bem, para poder solucionar. Isso, o acompanhamento de um psicólogo ajuda muito, porque aí você consegue ter um profissional que verifica os grandes focos de problema. Mas mesmo sem um acompanhamento profissional, se você se conhece, se você faz um trabalho interno, é mais fácil com que você entenda também a necessidade de readaptar aquilo que não está bem do todo para poder resolver os problemas daquilo que te incomoda, daquilo que causa a sensação de frustração, de medo ou de tristeza. Você já imigrou, você já está aqui na Espanha, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente do que você fez que te ajudou a manter a saúde mental em dia quando você imigrou? Deixa aí nos comentários. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade na Espanha foi fazer amizades. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, por incrível que pareça, tenho muita dificuldade de me relacionar. Sou uma pessoa muito tímida na hora de fazer novos amigos e pra mim foi uma barreira enorme. Mas enorme ao ponto de que durante os meus primeiros anos eu não precisava de mais 2 dedos para contar os meus amigos. E até hoje, fazer amizade é um processo que a mim particularmente me custa muito. E eu, sabendo disso, me esforço para criar vínculos. Se você é uma pessoa que faz amizade com facilidade, excelente. Aproveita essa oportunidade e faz o máximo de amigos que puder. Se você é como eu, que tem muita dificuldade de se abrir, de se relacionar, toma cuidado, não deixa que essa característica da sua personalidade te afete, porque no processo migratório as amizades vão dar um suporte incrível. Meu marido tá aqui no backstage desse vídeo e ele fez um comentário interessante. Ele diz, olha, ou então você casa com alguém que faz uma amizade, que faz vínculos com muita facilidade, que é o meu caso. Meu marido faz amigo até com uma pedra, ele fala com todo mundo, ele é amigo de todo mundo. Então pra mim isso também facilitou muito a minha transição. Mas o melhor mesmo é a gente poder trabalhar nessas nossas dificuldades para fortalecer aquele ponto fraco, que no meu caso, por exemplo, é fazer novas amizades. Minha 7ª dica é: não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de expressar se você está passando por um momento mais difícil e necessita ajuda de um profissional, de um familiar. É importante que a gente peça ajuda no momento em que necessitamos, em que sentimos essa vulnerabilidade, para que no futuro não seja tarde demais e que até a própria ajuda chegue no momento em que você já está desesperado. Não tenha vergonha de ir ao psicólogo ou a fazer terapia. Isso tá cafona, gente. É normal fazer terapia. É a coisa mais maravilhosa do mundo fazer terapia. Até porque a gente tem que ter cuidado para não entrar na síndrome de Ulisses. E aí vem a minha 8ª dica. A síndrome de Ulisses é uma síndrome que normalmente as pessoas que têm que deixar o conhecido atrás passam por essa. Milhões de pessoas sofrem a síndrome de Ulisses, que é deixar o conhecido, deixar o seguro, deixar o confortável atrás para ter que empreender uma vida nova. Então, muitas pessoas que passam por uma imigração em um processo muito rápido, em que deixam o confortável, o conhecido, o normal para trás, para empreender uma vida totalmente diferente, em um país diferente, uma língua nova, começam a sofrer essas dores emocionais muito fortes e começam a padecer dessa síndrome, que faz um sentimento de tristeza, de abandono, de supressão muito grande. Então não tenha medo, se você sente algo similar, se você sente que a transição de país foi muito dura para você, não tenha medo de expressar isso e de buscar alguém que possa te ajudar, para que você não possa passar por uma transição de mudança de país mais difícil do que ela já é. E por último, minha 10ª dica, e é algo que pra mim é o melhor de todos e foi o que realmente funcionou pra mim, é: pratique o amor próprio. Amor próprio não é egoísmo. Amor próprio não é pensar só em si. Existe uma frase muito boa que diz assim: egoísmo é colocar os meus caprichos à frente da necessidade do outro. O amor próprio é colocar as minhas necessidades à frente do capricho do outro. Então, coloque as suas necessidades na frente de qualquer coisa. Seja a primeira pessoa a se amar, a se querer e a se cuidar. E isso passa, por exemplo, por ter um hobby, por cuidar de você de forma de salão de beleza, de ir
a massagens, de ir a eventos, não importa. Isso passa por simplesmente decidir não quero fazer algo e saber dizer não. Isso passa por escolher as coisas que você gostaria de usar, de comer, de vestir ou de sair. É importante que a gente pratique o amor próprio diariamente, que a gente entenda aquilo que nos faz feliz para poder fazê-lo. E é mais ainda importante nesse processo de transição que você entenda que as suas necessidades têm que vir primeiro, ante qualquer coisa. Isso é amor próprio. Não deixe que as circunstâncias façam com que você esqueça de você mesma, da sua individualidade, do sujeito que você é. Porque senão a gente corre um grave perigo de se anular nessa transição inteira. E a anulação do ser humano, além de perigosa desde o ponto de vista emocional, traz graves consequências para o entorno também. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve e corre aqui para ver toda a nossa lista de reprodução. Tchau!